Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitur Haruch, a gente chega agora na quarta alahá, a gente está aprendendo dos psukim de Yeshayahu. Como Yeshayahu falou que a gente tem que tratar o Shabat, como a gente tem que santificar o Shabat em sentidos, em determinadas formas. Então, por exemplo, ele trouxe aqui, a pessoa deve santificar o Shabat no andar dele, deve andar diferente. Andar diferente, a gente disse que não é para correr no Shabat. Se a pessoa está indo cumprir uma mitzvah, correndo para a sinagoga, para um minyan, para um shiur, tudo bem. Mas correr, fazer jogging, algo do tipo, mesmo que não é uma proibição de melachot do Shabat, não é santificar o Shabat. A gente deve santificar e dar para ele um significado, um comportamento diferente. Então, mesmo coisas que não são proibidas por melachot, não devem ser feitas no Shabat. A gente falou também sobre o tipo de coisa que a pessoa faz durante o Shabat. A priori, eu poderia ir no mercado, dar uma olhada nas mercadorias, no que tem lá, pensar no que eu preciso comprar, não preciso comprar, mas isso daqui não combina com o Shabat. Então, já que não combina com o Shabat, não é algo que pode ser feito no Shabat, então eu não devo fazer mesmo de uma maneira permitida. Mesmo que eu não estou comprando, eu estou só planejando, não devo fazer isso. Continua o Kitzur Haruch e fala também que devemos santificar o Shabat com relação a boca, as palavras, o Me'adechtiv Vedaber Davar, a santificação do Shabbat ela tem que ser também no dibur, no que a pessoa fala. Darshula Boteinu Zichronam Vecha, aprenderam os sábios, Shelo Yediburcha Shel Shabbat Kediburcha Shel Chol. A pessoa não deve falar no Shabbat como ele fala durante a semana. Ou seja, tem que ter alguma mudança no modo, nos temas sobre o qual a pessoa fala. Isso não quer dizer que não pode falar de política, isso não quer dizer que não pode falar de futebol no Shabbat. O que isso sim significa? Obviamente, é preferível que a pessoa fale sobre coisas de Kedushá, de santidade, de mitzvot, de Parashat HaShavua, de historinhas de Emuná. Sempre é preferível que na mesa do Shabat esse seja o assunto, mas de qualquer jeito a proibição aqui trazida nos nossos sábios é a seguinte: Ilkach asur lomar davar ploni yaseh lemachar, o schorah ploni tekne lemachar, ve'enu davar she'ayom efshar lasoto b'shum ofen, va'davar she'ya eze tzad lasoto ayom afal pi she'ata en ze tzad mutar. Fala o Kitzur Haruch. A proibição com relação ao dibur, a fala no Shabat, é falar coisas que eu não posso fazer no Shabat. Então, eu não posso falar, amanhã eu vou pegar o carro e vou viajar para Santos, vou viajar para a praia, vou viajar para a Grécia, ou qualquer coisa do tipo. Já que eu não posso pegar o carro, eu não posso dirigir no Shabat, eu não posso falar isso. Mas, se eu quero fazer um planejamento sem citar as melachot, sem citar as proibições, não tem problema. Então, se você falar, amanhã eu vou visitar meu amigo, vou visitar fulano, e esse fulano mora em outra cidade, então, obviamente, você não tem como viajar no Shabat, mas você não falou do carro, você não falou da viagem de carro, você está falando de uma visita, você está falando de algo que talvez até teria um jeito de chegar até lá, através de Eruv, através da conexão entre as cidades, eu até poderia chegar lá. Eu não falei a melachá em si, não falei o trabalho em si, eu falei só de forma geral, o meu plano, a minha ideia, sem tratar da própria melachá, não tem problema. Então, por exemplo, ele traz aqui, eu posso falar, amanhã eu vou para determinado lugar. Se eu não usar carro, a palavra carro, por exemplo, se eu falar amanhã eu vou para a praia, amanhã eu vou passear com as crianças, não tem problema nenhum, porque ir para a praia, passear com as crianças, esses verbos não incluem melachot, não incluem proibições. Eu só não posso falar amanhã eu vou pegar o carro e vou passear com as crianças. Então, o problema é quando a pessoa usa uma palavra, um verbo que representa alguma melachá proibida de ser feito no Shabat, mas só o planejamento de eu vou fazer alguma coisa que não está incluso, pelo menos na citação da pessoa, explicitamente a melachá em si, não tem problema. Mas, de qualquer jeito, fala que o ideal é evitar isso, porque você está pensando no amanhã, você está pensando na segunda, na terça, e não está pensando em aproveitar o próprio Shabat. O principal é focar no Shabat. Mesmo bater papo, conversar sobre coisas que não têm significado, não têm utilidade nenhuma, a pessoa deve evitar, certo? Então, política, futebol, esse tipo de assunto deve ser evitado no Shabat. Não tem problema falar, mas que não seja o principal tema das conversas de Shabat. Também não se pode contar no Shabat coisas de sofrimento, más notícias que vão fazer as pessoas sofrerem. No Shabat é um dia de alegria, é um dia de felicidade, então não se contam más notícias no Shabat. Também é algo ligado a fala da pessoa no Shabat, o que ele fala e o que ele não fala. Asur ladam lachshov cheshbonot befiv beshabat, ben cheshbon shatid liot, ben cheshbon shekvar avar, ela shetzarich lo adain lidá oto,
כגון כך וכך הוצאת על בניין פלוני שכר הפועלים, ועדיין נשאר בידו משכר הפועלים שצריך לדעת את החשבון, אסור. A pessoa também não deve fazer contas usando a boca, certo? Eu estou construindo um prédio, esse prédio custou 13 milhões para construir, já paguei 6, faltam 7, de onde eu arranjar o dinheiro, ou seja, planejamento, se a pessoa fala esses planejamentos, ele faz as contas, mesmo que ele está falando só o valor do dinheiro, custou 13, faltam 6, ele não falou melachot também, já que ele está falando do dinheiro, está expressando isso, o quanto ele ainda precisa gastar, o quanto ele gastou, e é algo que tem alguma utilidade futura, certo? Não é, eu comprei uma casa, você está conversando com alguém e fala, eu comprei uma casa de 2 milhões. Então tudo bem, você contou sobre algo que aconteceu no passado, está só contando para a pessoa, não é que ele está te perguntando quanto custa uma casa porque ele quer comprar também. Estava no meio da conversa e você comentou quanto custou alguma coisa, quanto custou o peixe, quanto custou a casa, quanto custou o carro. Se é um comentário sobre algo do passado, não tem problema, mas se é algo que ainda tem alguma utilidade futura, o quanto eu ainda preciso pagar, o quanto eu ainda estou devendo, a pessoa quer saber quanto custa fazer isso e você conta para ele porque ele quer fazer, quando tem utilidade futura é proibida, porque é como se eu estivesse planejando e preparando para fazer isso e no Shabbat eu não posso. Mas quando é só sobre o passado, não tem problema. Como ele traz aqui, todas as contas que não têm utilidade nenhuma, são só sobre o passado, mutar lechashvan, eu posso fazer as contas no Shabbat, não tem problema. O bilvat com a condição de que eu não passo o dia inteiro pensando nisso, que eu não passo o dia inteiro pensando quanto gastou, quanto custou, mesmo que é coisas do passado, isso aqui acaba tirando o foco e fazendo com que eu acabe pensando menos no Shabbat e mais nos valores, no dinheiro. Aparece no Remá também, ele traz um costume que se costumava falar em Lashon HaKodesh, se costumava falar em hebraico no Shabbat na mesa, não porque mudar a língua tem algum significado aqui, principalmente no Remá, a intenção dele é que as pessoas costumavam falar a língua de cada lugar, certo? Os americanos falam inglês, português no Brasil falam em português, ou Yiddish, a língua que fosse. Quando mudavam para hebraico, geralmente o hebraico, Lashon HaKodesh, era usado somente no estudo, não era usado no dia a dia. Então o Remá fala para falar em Lashon HaKodesh na mesa de Shabbat, porque provavelmente a pessoa vai acabar falando mais de Divrei Torah, porque é o que eles estavam acostumados a usar essa linguagem. Então usar técnicas, usar dicas para que a mesa do Shabbat, o tema da mesa de Shabbat, às vezes vale a pena preparar antes também, mas que não sejam assuntos ligados ao dia da semana, assuntos ligados à política, futebol e questões fúteis. É melhor realmente procurar outros assuntos para serem falados na mesa de Shabbat. Isso seria santificar o Shabbat também na linguagem, na forma de falar.